Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de fofocas. Esse comportamento que pode ser tão nocivo às pessoas, mesmo que pareça ser algo sem importância. A fofoca pode destruir a vida daquelas pessoas que não estão firmadas em Cristo. No livro de Provérbios, no capítulo 6, está escrito o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. A mais conhecida como fofoca. Então, na verdade, no livro de Provérbios, Deus diz que ele odeia 6 coisas e a 7ª coisa, que é a fofoca, ele abomina. Olha só como a fofoca, que pode ser considerada como algo da nossa cultura, algo que não tem muito problema, pode sim destruir a vida dos nossos irmãos. E como nós, cristãos, temos que vigiar 100% a respeito disso. Como cristãos, não nos cabe permitir que a fofoca entre na nossa vida, no nosso lar, mesmo que seja alguma fofoca que pareça algo inofensiva. Aqui no Brasil, essa cultura da fofoca, ela é muito forte, mais forte do que na maioria dos outros países. Os brasileiros, eles gostam de falar da vida das outras pessoas e isso já é cultural, mas nós não podemos deixar que isso vire um hábito dentro do nosso lar, da nossa vida, da nossa família. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, está escrito: se alguém considera-se religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então olha como a fofoca pode destruir a sua espiritualidade, a sua intimidade com Cristo, além de ser um pecado abominável aos olhos de Deus. Infelizmente, é uma coisa muito normal na nossa cultura, nós sermos vítimas de fofoca, e isso já aconteceu comigo mesma, e é por isso que eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo, falar desse assunto e passar um pouquinho dessa minha experiência. A fofoca, ela é algo abominável e nós, como cristãos, não podemos dar abertura a isso na nossa vida de forma nenhuma. Nem que seja aquela fofoca sem maldade com o nosso marido. A fofoca realmente não pode ter espaço na vida do cristão, porque ela é muito corrosiva, ela é muito destrutiva, apesar de parecer inofensiva. Existem casos de boatos que são espalhados para destruir a reputação de pessoas que muitas vezes acabam trazendo tanta tristeza, tanta dor àquela pessoa que ela nunca mais consegue se recuperar. Então, se a pessoa não está muito firmada na rocha, muito guardada em Cristo, para conseguir passar por isso, ela pode ser sim destruída por conta de um falar perverso. Então, realmente, nós precisamos ter a consciência de que a fofoca é algo que não pode de forma nenhuma, mesmo que a princípio seja algo inofensivo, entrar na nossa vida. Aqui no Brasil há uma cultura muito forte de vender conteúdos relacionados a esse tipo de informação. Nós, como cristãos, temos que vigiar ao máximo e não consumir esse tipo de conteúdo, porque ali há mentiras, há maldades, e isso pode entrar dentro da nossa casa através dos conteúdos que nós assistimos, que nós consumimos. Pode parecer algo como se nós estivéssemos querendo espiritualizar tudo, mas é a verdade. Quando nós consumimos esse tipo de conteúdo, de fofoca dos famosos, de programas da TV de fofoca, isso acaba atraindo essas palavras, esses comportamentos para a nossa vida. Então, a fofoca não pode ser aceitável por nós em nenhuma forma. Por mais que pareça ser radical, eliminar esse hábito da sua vida vai te trazer muitos bons frutos. Então é importante que nós sejamos despertos a respeito desse conteúdo e de verdade não utilizamos esse conteúdo como entretenimento na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que pessoas tolas falam de outras pessoas, pessoas inteligentes falam de fatos e pessoas sábias falam de ideias. Essa frase vai totalmente de acordo com a Bíblia, que diz que todo fofoqueiro é um tolo.
todo aquele mexeriqueiro não passa de um tolo, aonde ele não consegue ter uma vida de intimidade com Deus e pode, por mais que ele tenha uma vida aparentemente cristã, ele pode não ter a conexão, a intimidade com Cristo, por conta desse hábito tão perverso. Então, olha a gravidade da fofoca, como ela pode ser destrutiva, não só para a pessoa que recebe a fofoca, mas para a pessoa que faz a fofoca. Então, por isso que a fofoca realmente não pode ser aceita dentro da nossa casa, dentro da nossa convivência de forma nenhuma, nem nos conteúdos que nós consumimos e nem nas conversas que nós costumamos ter. Mas e quando nós somos o alvo das fofocas, né? E quando nós somos atingidos por fofocas? Eu já passei por isso diversas vezes e eu sei o quanto é ruim e o quanto isso nos deixa com aquele sentimento de injustiça, né? De estarmos sendo injustiçados. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Eu mesma, por experiência própria, passei por fofocas muito tristes e muito pesadas ao meu respeito. Mas naquele momento eu consegui confiar em Jesus, eu consegui confiar no nosso Pai de que Ele me honraria. E já se passaram muitos anos de um caso específico, de uma fofoca que aconteceu. E hoje, olhando para trás, depois de tantos anos, eu posso constatar para vocês que entregar essa indignação ao nosso Pai é o melhor caminho que nós podemos fazer, ao invés de nos amargurarmos e de nos entristecermos achando que a nossa reputação pode ser totalmente quebrada, porque o nosso Pai, aquele que nos honra, o nosso Senhor, Ele restaura a nossa reputação de maneiras incríveis. Ele é o Deus do impossível. E quando eu fui vítima de fofoca, a partir do momento que eu entreguei para Ele sobre tudo que tinha acontecido comigo, Ele me honrou. No tempo dele, passou-se o tempo que ele achava necessário, mas ele me honrou. E aquela mentira, aquela fofoca depois foi identificada como a situação virou contra a pessoa que fez a fofoca. E acabou que não se vingou contra mim, porque o que aconteceu foi que a pessoa que saiu como... A pessoa que saiu com o lado ruim da história, que saiu prejudicada, que saiu com a imagem quebrada por ser um fofoqueiro. E todos viram ali que aquilo que ela falava a meu respeito não tinha embasamento. Então, quando eu entreguei para Deus, eu consegui fazer com que essa história acabasse não me impactando tanto com o passar dos anos e eu acabasse sendo justificada e honrada. E como eu consegui isso é o que eu queria contar para vocês hoje, porque eu queria pedir a vocês, meus irmãos, que quando vocês forem alvo de fofoca, que vocês façam o que eu fiz, para que vocês saiam dessa forma restaurados, sem as feridas, porque Deus, da forma que eu vou falar para vocês, Ele vai poder agir, Ele vai poder trabalhar. Então, a partir do momento que nós fizermos isso, Ele vai entrar na causa e Ele vai fazer todo o mover, todo o agir de formas milagrosas, e você vai ter a sua ferida ali restaurada através do poder da graça dEle. Então, quando aconteceu isso comigo, eu acabei tendo essa paciência, porque sim, é preciso você ter paciência, mas eu te garanto que os resultados vão ser muito bons e você vai colher bons frutos disso. E o que eu fiz quando eu me vi vítima de fofoca? O que eu fiz quando eu vi que aquela pessoa estava me caluniando? Eu fui lá tirar satisfação, já tinha feito isso em outras situações quando eu era mais novinha, mas os resultados não eram tão satisfatórios assim. Quando eu consegui um resultado mais satisfatório foi quando eu, a partir do momento que fui alvo de uma fofoca, perdoei o fofoqueiro. Sim, eu perdoei aquela pessoa, mesmo sem ela ter me pedido perdão, porque ela não teve a humildade para vir me pedir perdão a respeito disso. Mas eu, em oração, liberei perdão àquele fofoqueiro. E em oração, eu pedi para que o Senhor me ajudasse a liberar o perdão e que eu liberava perdão para aquela pessoa, mesmo que naquele momento eu ainda estava sentindo, eu estava muito irada com tudo aquilo, mas eu fui lá e pedi para Deus para me ajudar e liberei perdão para essa pessoa.
A partir desse momento, eu acredito muito no poder do perdão. Eu acredito muito que quando nós pedimos perdão, poder do céu se derrama na nossa vida, e eu já tive vários testemunhos nesse sentido. E quando eu liberei perdão para esse fofoqueiro que arruinou a minha vida, eu me senti em paz, porque eu sabia que aquilo não era verdade, que aquilo não fazia jus às minhas atitudes mesmo. Eu entreguei aquilo a Deus, pedi para que Ele me ajudasse, liberei perdão para a pessoa, e no tempo dele, Ele fez todo mover e todo agir. Lá em Romanos 8, versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Então, a partir do momento que nos acusam injustamente, criam contendas ao nosso respeito, se nós liberamos o perdão, se nós viramos essa chave e acreditamos que Ele vai tomar todas as providências da melhor forma possível, nós nos poupamos, descansamos e sentimos paz, porque sabemos que Ele nos justifica, Ele que irá nos honrar diante de toda essa situação. E não importa qual seja o tamanho da fofoca e o quanto essa fofoca prejudicou a sua vida, Ele vai te honrar, Ele vai te justificar. Basta você confiar e acreditar de que o melhor vai acontecer e entregar esse problema nas mãos do Senhor. Quanto aos fofoqueiros, cabe apenas o arrependimento dos seus pecados, porque sim, fofoca é um pecado e é um pecado gravíssimo. Então basta o seu arrependimento e cessar as contendas, porque o falar perverso arruína a própria pessoa. Irmãos amados, essa é a mensagem que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de alguém que esteja assistindo e que você seja curado, restaurado de qualquer fofoca que tenha sido direcionada a você, que você consiga liberar perdão ao fofoqueiro, ao mexeriqueiro. Tá bom, meus amados? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Deus abençoe.